coisinha aqui que eu estava esquecendo aqui no Zoom, tá, gente? Eu gravo essas reuniões aqui do Zoom também depois. Então, vamos lá. Eu tenho informação do ano passado. Se eu faturei R$500 mil em 2022 e você chegar a extrapolar, o que é extrapolar? Divide por 12. A hora que você pega 500 dividido por 12, você tem quanto? R$40 mil por mês. Então, o que acontece nesse tipo de situação? Você começa a ter um primeiro parâmetro de como a situação da sua empresa está funcionando. Então, ou seja, se eu chego e recebo informação de que em fevereiro o meu faturamento foi de 40 e eu consigo extrapolar esse número de 2022 e falo o seguinte, se o faturamento de 2022, em média, foi de R$40 mil, esse número nada mais me mostra o seguinte, parece que está dentro da média. Parece sim. Por que ele parece? Porque quando eu tenho esse tipo de informação, eu tenho uma foto, de novo, 2022, eu extrapolei, eu achei que 100% dos meses funcionaram basicamente da mesma maneira. A gente sabe que isso aí não é verdade, você tem sazonalidades. Então, tem consultórios que o faturamento em janeiro é muito alto, tem consultórios que o faturamento em janeiro é muito baixo. Então, ou seja, pela média, ele está coerente. Agora, essa é a única informação? Não. Por quê? Eu preciso analisar, por exemplo, janeiro. Como é que foi janeiro? Janeiro compensou? Estava dentro da média? Tá? Daí eu tento analisar na parte de despesas. Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar o seguinte, tá, então vamos ver, Carlos, em 2022 eu percebi que o total das minhas despesas foi de 300 mil. Ótimo, 300 mil dividido por 12, basicamente que você tem R$25 mil por mês de despesas. Então, o que você começa a estar analisando? Espera aí, esse mês de fevereiro eu tive uma despesa total de 45 mil. Se a minha média de despesas em 2022 foi de 25, fevereiro foi quase o dobro. Por que esse número está tão alto? Janeiro, como é que foi? Então, assim, isso aqui, obviamente, é um caso hipotético, eu estou simplesmente utilizando ele para conseguir fazer uma análise da maneira como vocês conseguem estar analisando a gestão, basicamente, de gestão financeira dentro do seu consultório, mas ele começa a te dar um parâmetro do porquê que é importante vocês começarem a fazer um controle um pouco mais de perto desses números que, tecnicamente, são óbvios. Óbvios em que sentido? Não existe, gente, uma empresa que não saiba o seu faturamento. Tecnicamente, todas as empresas que sobrevivem, elas sabem o seu faturamento mensal, elas sabem o seu nível de despesa. E 99,9% das vezes que eu faço entrevistas com dentistas, eles não sabem a receita. Eles não sabem a despesa, né? Então, tem um dado que é interessante, 60% das empresas abrem falência ou fecham em menos de 3 anos. Mas o dentista não. Por que não? Tem uma explicação muito simples, que é o seguinte, quando você trabalha como serviço, a maior parte do custo é o próprio dentista. Então, o que acontece quando você tem um faturamento que está perto da sua despesa ou abaixo até das suas despesas? Quem sai efetivamente perdendo é o próprio dentista. E esse que é o ponto, porque, tecnicamente, a margem de despesa versus receita ela é muito grande. Assim, ela é grande dependendo, obviamente, do procedimento, né? Que eu sempre falo para o pessoal. Uma coisa é você chegar e falar o seguinte, eu cobrei R$300 por uma restauração que eu gastei R$2 de resina. Outra coisa, você fala o seguinte, eu cobrei R$10 mil por um Invisalign, sendo que eu paguei 5, 6, 7 mil reais de laboratório, entre aspas. Então, assim, são situações que são relativamente diferentes, mas começa a te abrir os olhos, porque é importante vocês começarem a analisar esses números de maneira diferente. Então, vamos lá. Eu extrapolei uma maneira de vocês começarem a entender qual que é a receita, eu extrapolei uma maneira de vocês começarem a entender como é que é a despesa, como é que você pode fazer essa comparação. Por quê? A partir daí, você simplesmente começa a enxergar se você está dentro da média
do que está acontecendo dentro do seu consultório ou não. Porque, por exemplo, se em fevereiro foi R$ 45.000 de despesa e minha despesa do ano passado, em média, foi de R$ 300.000, a primeira coisa que você precisa estar analisando é o seguinte: ok, o que aconteceu? Por que esse mês o valor da despesa foi tão alto? Janeiro eu paguei tudo que deveria ter sido pago? Ano passado eu paguei tudo que deveria ter sido pago? Por que fevereiro eu andei fazendo algum tipo de investimento? Basicamente, você fazendo esse tipo de análise, você começa a enxergar pelo menos uma noção do que está acontecendo em termos numéricos. Agora vamos falar em termos de como é que eu começo a reverter essa situação? Porque até agora a gente analisou esses números. A partir de agora a gente vai começar a analisar a correção dessa situação. Faz sentido? Então, o que eu falo muito para o pessoal? A gente está falando sobre gestão estratégica, gestão de vendas, e vendas, o que eu gosto de falar é o seguinte: você precisa pensar em termos de funil. Existe o conceito de funil de vendas, que vocês já devem ter ouvido em várias situações, talvez vocês não entendam como isso se aplica dentro de um consultório. Então, o funil é basicamente a quantidade de pessoas que começam a contactar o seu consultório, daí eles vão afunilando em sentido de que nem todas as pessoas que contactaram vieram na primeira consulta, nem todos da primeira consulta saíram com um bom orçamento, nem todos do orçamento foram uma parte de negociação, e nem todos da negociação acabaram fechando o seu tratamento, alguns deles foram para a perda. Não é assim que funciona? Para análise, eu costumo fazer exatamente o contrário, é de baixo para cima. Porque vamos dizer o seguinte: você chegou e fechou R$ 40.000 em tratamento. Excelente. Quanto de proposta você fez? Aliás, quantas propostas? Qual o valor total das propostas em negociação que você tem nesse momento dentro do seu consultório? Quando você fala de 40.000, qual que é a sua taxa de conversão média? O que é taxa de conversão? Taxa de conversão é mais ou menos o seguinte, gente. Imagina que no mês você fez 10 propostas, 10 orçamentos. Tá? Quantos desses orçamentos você fechou? Se você fechou 7 orçamentos, você tem uma taxa de conversão de 70%. Se você fechou 8, você tem de 80%. Se você fechou 6, 60%, 5, 50% e assim por diante. Faz sentido? Tá. Agora, como é que se calcula esse número? Vocês perceberam que a primeira coisa que eu falei? Se entraram 10 pacientes dentro do mês de janeiro, quantos desses aí você fechou? Quer dizer o seguinte: se entraram 10 pacientes em janeiro, entraram 10 pacientes em dezembro, novembro, se em média você tem 10 pacientes entrando dentro do seu consultório, o que você começa a analisar? A sua taxa de conversão, ela deve ser calculada a partir do momento que esse cara entrou dentro do consultório. Ou seja, você vai calcular a taxa de conversão dos pacientes de janeiro, a taxa de conversão dos pacientes de dezembro, a taxa de conversão dos pacientes de novembro, outubro, setembro e assim por diante. Porque daí você pega e faz uma média. A regra é mais ou menos o seguinte, né? Isso aqui é um bom ponto. Obviamente, a taxa de conversão dos meus pacientes de fevereiro, ela é mais baixa. Por que é mais baixa? Eu ainda estou contactando, ainda estou falando com essas pessoas, às vezes a gente está esperando alguma documentação, e existe um tempo de negociação. Mas, obviamente, se você olha para trás e fala o seguinte: deixa eu ver, mas janeiro, vamos dizer que em fevereiro você estivesse com 50%. Não é dos mais ideais, mas tudo bem. Em janeiro você está com 60%. E já começaria a me chamar a atenção. Por que 60%? Cadê esses 40% dos pacientes de janeiro que não fecharam? Se em dezembro você está com 65%, me chama mais atenção ainda. Por quê? Porque uma taxa de conversão de 60%, ou seja, se você tem, em média, você está fechando 6 pacientes a cada 10, significa que você está deixando escapar 4 pacientes. 4 pacientes de cada 10. É muita coisa. Tá? Então, assim, quando você começa a analisar o seu funil, o valor dos fechamentos, a primeira coisa que você precisa analisar é o seguinte:
quantos desses pacientes efetivamente eu estou fechando e quantos eu estou perdendo. Se eu começo a ter um nível de perda muito grande, eu preciso revisar processos do tipo, meu script de venda tá legal? A quantidade de pessoas que eu estou atraindo tá legal? O tempo médio entre eu passar o orçamento e fechar esse tratamento tá legal? Perceberam como você vai analisando esses números de maneira diferente? Porque você não consegue analisar simplesmente esse número de R$ 40.000, você precisa entender o contexto de onde que esses R$ 40.000 estão. Então você começa a analisar, então tá bom, ok, eu fechei 40, mas eu tenho, por exemplo, mais 120, mais 150, R$ 200.000 de negociações em andamento. Carlos, como é que você chega nesse número de 150, R$ 200.000? Simples, você pega e analisa quais são as negociações que não me deram retorno ainda, que eu não fechei e não perdi. Qual que é o valor total? Em quanto tempo eu preciso estar analisando esses números, Carlos? O pessoal normalmente me faz a pergunta de maneira diferente. Eles falam o seguinte, Carlos, eu preciso ligar para todos os pacientes que eu passei o orçamento e não me retornaram? Eu falei, não, não precisa. Você só liga para aqueles que vocês quiserem fechar. Entenderam qual que é o conceito? Se eu quero fechar uma quantidade maior de pacientes, eu preciso estar ligando para eles. Então, quando você começa a rastrear esse montante, por que que eu chutei 120, 150, R$ 200.000 por um fechamento de 40? Simples. A maior parte dos meus clientes, ele tem uma quantidade muito grande de orçamentos que acabam sendo abandonados. Eles não são oficialmente fechados. Quer dizer o seguinte, só tem duas situações quando você está em negociação. Ou você vai fechar, ou você vai perder. Eventualmente, existe uma terceira onde o cara fala o seguinte, escuta, vamos começar daqui a 3 meses, vamos começar daqui a 6 meses. Mas fora isso, não existe outra situação. Então, a ideia nisso aqui é que vocês comecem a subir o funil. Então tá bom, eu percebi qual que é o valor das negociações em andamento, eu percebi qual que é a minha taxa de conversão. O que que eu faço com essa informação, Carlos? Bom, primeira coisa, você começa a analisar mesmo. Aonde que você está perdendo? Por que que você está perdendo? Tá? Por exemplo, vocês já pararam para tentar fazer uma análise da quantidade de pacientes que vocês perdem e por que vocês perdem essa quantidade de clientes? Vocês já chegaram a ligar para alguém e falar o seguinte, puxa vida, né, infelizmente você não começou aqui com a gente gostaria muito que você tivesse começado, mas até para a gente melhorar a experiência dos nossos clientes, você poderia sugerir para a gente onde a gente poderia melhorar? O que foi que aconteceu? Ah, e é interessante, porque esse tipo de análise, gente, começa a fazer com que vocês comecem a entender o seu processo de maneira diferente, seu processo de fechamento. Quanto mais vocês conseguem estar analisando isso de maneira, como é que se fala? Eu acho que tem que ser bem clara, honesta, maior a chance de vocês começarem a ter melhores resultados. Mas é só isso? Não. Por que que eu falei que eu vou subindo o funil? Porque uma coisa é simplesmente eu chegar e estar analisando os orçamentos que eu passei e a quantidade que eu fechei ou não. Mas tem outros dados. Por exemplo, antes disso, você tem a parte de orçamentos. Quais são os orçamentos? Quantos orçamentos você tem passado por mês? Qual que é o valor médio desses orçamentos? Porque é o que eu falei, né? Por enquanto a gente só tem um número, 40. Vamos dizer que esses 40 foram referentes a 40% de uma taxa de conversão. E você precisa entender qual que é o valor médio dessas propostas que você está fazendo. Se você tem uma tendência de fechar, fazer um orçamento médio de R$ 20.000, você precisa de 20 pacientes para fechar R$ 40.000. Se você tem como meta fechar R$ 50.000, você precisa de 25 fechamentos para fechar R$ 50.000. Então, o que que isso começa a te mostrar? Espera aí. Então, eu acho que eu preciso analisar também qual que é o valor médio dos meus orçamentos e o quanto eu preciso estar fechando
para poder estar atingindo minhas metas, não é? Então, o que vai acontecendo, gente? Vocês vão fazendo sempre o caminho inverso. Espera aí, eu comecei a perceber que não, Carlos. Você falou, realmente eu fui analisar, o valor médio dos meus orçamentos, na verdade, não é de 2.000, são de 5.000 reais. Ótimo. Então, o que você começa a perceber? Se você fechou 40 mil reais, provavelmente você fechou uma faixa de 8 pacientes. Média, puramente média. Mas vamos dizer que eu tenho como meta fechar 50 mil reais. Tá? Então, o que significa? Que, em média, eu preciso ter 10 fechamentos por mês para bater minhas metas. E é isso que é a ideia. Ok, eu estou começando a entender, então, por que é importante eu saber a minha taxa de conversão, é importante eu saber qual que é o valor médio dos orçamentos que eu estou fazendo. É só isso? Não, porque nós vamos um pouco mais para cima. Para eu conseguir passar orçamentos, o que eu preciso? Eu preciso de pacientes. Então, o que você começa a analisar? Qual que é a quantidade de primeiras consultas que eu estou fazendo? Qual que é a quantidade de primeiras contatos que eu tenho? Por que isso é importante, Carlos? Por um simples motivo, gente. Se você for analisar, não tem como vocês começarem a fazer uma quantidade maior de orçamentos se vocês não conseguirem aumentar a quantidade de captação de novos clientes. Então, aqui eu vou inverter só um pouquinho, porque às vezes fica mais fácil de entender. O que eu falo para os nossos clientes é o seguinte: comecem a analisar a sua taxa de conversão a partir do momento que esse cara entrou em contato com vocês. Quer dizer o seguinte: o cara ligou para o seu consultório e falou o seguinte: eu queria saber se o doutor faz ortodontia, por exemplo. Eu queria saber se o doutor trabalha com Invisalign, por exemplo. Né? Esse aqui, para mim, é o ponto inicial de partida. Todo paciente que eu vou rastrear, quando eu falo o seguinte, imagina que entraram 10 pacientes agora em fevereiro. A partir desse momento, eu já começo a rastrear esses caras. Por quê? Eu quero saber desses 10, quantos caras vieram na primeira consulta. Carlos, eventualmente eu percebo que tem gente que liga mesmo e não vem na primeira consulta. Mas eu sei que esses caras que ligam e não vêm na primeira consulta são caras que não são comprometidos. Ele simplesmente ligou por ligar. E o que eu falo para vocês, eu nunca acordei de manhã falando o seguinte: puxa vida, não tenho nada que fazer, eu acho que eu vou marcar uma consulta no dentista. Isso não existe, gente. Tá? O que esse número para mim indica é o seguinte: qual que é o meu grau de eficiência em trazer pacientes a partir do primeiro contato até a primeira chamada, até a primeira consulta. Mas, Carlos, o que eu posso fazer? O cara ligou, perguntou se eu fazia ortodontia, alinhador, eu falei que sim, eu falei que eu tinha uma consulta para a semana que vem, pré-semana, vamos dizer que o cara ligou uma semana atrás, ele marcou na terça-feira às 10 horas da manhã, chegou terça-feira às 10 horas da manhã, ele não veio, não mandou mensagem e simplesmente aconteceu assim. Falei, ótimo, vamos começar a analisar isso aqui de maneira um pouco diferente? Não. Uma coisa que eu falo para o pessoal é o seguinte, esse primeiro contato, vocês já ouviram falar daquele termo, a primeira impressão é a que fica? Qual que é a primeira impressão que esse paciente que ligou para vocês, ele tem da sua clínica? Ele chega e fala o seguinte: eu liguei para sua clínica. A menina chegou, pegou meu nome, pegou meu telefone, eu agendei o horário, ponto, acabou. Qual que é a imagem que como é que você fala, esse procedimento demonstrou? Como é que eu criei relacionamento com esse cliente? Como é que eu fortaleci a minha imagem com esse cliente? O que você começa a perceber? Na verdade, você não fez nada mais do que obrigação. Então, tem alguns pontos que eu falo o seguinte: primeiro, começa a criar um relacionamento a partir desse momento. Instrua a sua equipe a criar relacionamento a partir desse primeiro contato. Tá?
Como é que eu faço isso, Carlos? Então, simples. A coisa que eu mais recomendo é o seguinte: pergunta quem te indicou. Na primeira chamada? É. Por quê? Eu vou explicar um pouco melhor, mas eu gosto de rastrear quem está me indicando, porque eu começo a analisar onde são as minhas oportunidades. Mas vamos dizer o seguinte: o cara chegou e falou o seguinte: quem me indicou o seu consultório foi o meu irmão, foi o Alexandre. Ele chegou e falou o seguinte: vai lá no Dr. Carlos, porque o Dr. Carlos, eu fiz um tratamento com ele, foi muito rápido, foi muito mais rápido do que eu esperava, os resultados foram excepcionais, e é por isso que eu resolvi entrar em contato. Olha que legal, você pegou o nome do indicador, você pegou o motivo que esse cara falou bem de você, e o que que acontece, gente? Você começa a entender como a sua imagem ela é forte ou não no mercado. Você começa a entender o quê? Quais são as possibilidades. De novo, lembre-se disso que eu vou sempre falar em oportunidades. Só que o que que acontece nessa primeira conversa? Quando eu falo com o cara, foi o Alexandre, eu poderia falar o seguinte: ok, então foi o Alexandre, gostou do tratamento, que ele foi rápido e excepcional resultado. Ponto. Outra maneira de você continuar essa conversa é o seguinte: o Alexandre. Pô, o Alexandre realmente ele trata aqui já faz muito tempo. Aliás, ele vem sempre com a filha, ele é uma pessoa extremamente simpática. O que que eu estou fazendo, gente? Eu estou criando relacionamento com essa pessoa que me ligou. Sabe que uma das regras de como criar relacionamento é vocês acharem um ponto em comum, não é? Ou seja, se os palmeirenses gostam quando eu falo que eu sou palmeirense, os corintianos não gostam. Então, ou seja, você precisa buscar qual que é o ponto em comum. Qual que é o ponto em comum entre uma pessoa que você nunca viu na vida e você? Essa conexão chamada indicador. Quando você entende que essa conexão é o que te permite, na verdade, ganhar contato ou criar relacionamento com essa pessoa que está te indicando, você já encontrou um ponto de conversa. Puxa vida, legal, o Alexandre realmente, ele vem sempre aqui, ele é super simpático, e ele fala sempre o seguinte também, que eu acho muito legal, que não só ele adorou os resultados, mas ele adorava o fato da gente poder, dele não precisar vir todos os meses. Ele vinha, em média, a cada 6, 8 semanas. O que que eu estou fazendo nesse momento, gente? Eu não só criei relacionamento, mas como eu começo a quê? Fortalecer a minha imagem. Quer dizer, a minha equipe começa a fortalecer a minha imagem. Perceberam isso? Porque a pessoa que está pensando lá, será que eu vou no Dr. Carlos? Daí ela fala assim, o Alexandre indicou, falou que os resultados são excepcionais. A menina falou que, além disso, o tratamento ele é mais rápido. E ele não precisava ir com tanta frequência. Vocês perceberam a diferença entre para quando você quer a consulta para esse tipo de abordagem? Você começa, então, a entender como você consegue estar utilizando uma chamada que você pode não dar nada para criar relacionamento e fortalecer a sua imagem. Perceberam como funcionou? Então tá legal. Puxa vida, que bom. Então vamos fazer o seguinte, para quando que dia porque é melhor para você? Terça-feira de manhã às 10, pode ser? Ótimo, então está marcado. Então o que que eu fiz? Num primeiro momento, eu já fortaleci a imagem, não é? Eu sei o que que ela quer, eu sei as informações que ela considera os pontos fortes que ela tem do nosso consultório, eu reforcei alguns pontos fortes, agora eu espero terça-feira de manhã, certo? Não, errado. Porque você falou isso em uma conversa, não é? A chance dela esquecer é muito grande. Como é que eu posso fazer para essa pessoa não esquecer de mim? Não esquecer de tudo que eu falei? Eu mando uma mensagem reforçando tudo que nós conversamos. Oi, vamos dizer que foi a Maria que ligou para marcar consulta. Oi, dona Maria, estamos ansiosos por receber você aqui dentro do nosso consultório. Aproveitando
até sobre, aproveitando a nossa conversa, que nós falamos sobre esse tipo de tratamento, eu vou te mandar algumas informações adicionais que pode ser interessante para você já vir e já ir se familiarizando das diferenças do tratamento do nosso consultório com relação a outros lugares, por exemplo. Tá? E daí você tem um folder digital, obviamente, e você simplesmente encaminha para a Dona Maria. Por que que eu vou encaminhar? Eu já falei, Carlos, eu sei, você falou, você está reforçando as informações com folder, você está mandando, você está criando relacionamento, né? Por quê? Vai chegar na segunda-feira, você vai falar com a Dona Maria, não vai? Para confirmar a consulta de terça-feira. Perceberam como é a situação? Você pode falar o seguinte: olá, aqui é o consultório do Dr. Carlos. Gostaria de confirmar a sua consulta para amanhã às 10 horas da manhã. Ponto. E fica aguardando a resposta. Outra coisa que você pode falar é o seguinte: oi, Dona Maria, aqui é do consultório do Dr. Carlos. Né, estamos aguardando ansiosamente a sua visita amanhã. Aliás, você conseguiu dar uma olhada naquele material que eu te enviei? Legal, não é? Perceberam? Eu posso aproveitar cada uma dessas situações para, na verdade, estar aumentando cada vez mais o meu potencial de criar relacionamento com esses clientes. E lembre-se que o paciente brasileiro, ele dá um valor muito grande para relacionamento. O paciente brasileiro, ele considera relacionamento um dos fatores principais na hora da escolha de fechar um orçamento. Ou seja, eu criei relacionamento na primeira chamada, eu criei relacionamento analisando os pontos em comum, eu criei relacionamento antes da primeira chamada. Terça-feira de manhã, entra a Dona Maria, o que eu falo? Olá, você é Maria? Ok. Você tem consulta às 10. Ok, pode se sentar. Básico, todo mundo faz. Olá, Dona Maria. Que legal. Você conseguiu olhar aquele material? Você gostou? Tá? Eu acho que você vai ficar muito contente. Aliás, desculpe, né, até falei, eu sou, por exemplo, a Ana aqui do consultório, e foi muito legal a gente poder ter conversado. Tá? Então, ou seja, você começa, na verdade, a criar relacionamento em cada e todo momento que você está conversando com o seu paciente. Dentista, só presta atenção em uma coisa. Vocês perceberam aonde você se encaixa nessa equação? É quando você fala o seguinte: é importante que eu crie uma ótima impressão no meu paciente. Cara, você está atrasado. Quando você começa a analisar, o que que acontece? Primeiro, alguém indicou seu nome, tá? O nome da sua clínica. Então, a sua clínica precisa ser eficiente o suficiente para criar como é que você fala? Um encantamento nesse cliente, ele se sinta tentado a te indicar para uma quantidade maior de clientes, não é? Outro negócio interessante. A hora que, normalmente, alguém indica o consultório do Dr. Carlos, qual que é a primeira coisa que esse cara faz? Ele vai procurar o seu Instagram, suas redes sociais. Ele vai procurar quem você é. Ele vai procurar seu site. Cara, está cada vez mais difícil. Mas olha que negócio interessante. Mas, Carlos, ah, ah, o que que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: primeira impressão que fica, não é? Primeira impressão, quem falou de você? Segunda impressão, a hora que o cara procura as redes sociais. Terceira impressão, a hora que ele liga para o seu consultório. Quarta impressão, a hora que ele conversa para confirmar a primeira consulta. Quinta impressão, na hora que o cara chega na primeira consulta. Você é o sexto. Você está aqui atrás. Vocês perceberam como você depende da sua equipe fazer um bom trabalho para você poder causar uma boa impressão? Não é interessante a hora que você começa a analisar dessa maneira? Por quê? É exatamente isso. Eu analiso quantos caras entraram, quantos caras fizeram a primeira consulta, quantos caras você está perdendo. Se você está perdendo muita gente entre essas duas etapas do funil, você precisa revisar esse processo de primeiro contato.
Daí o cara vem na primeira consulta, tá vindo, não tá vindo, revisa o processo. Daí você pega e dá o orçamento. Na sua consulta, obviamente, você fez o plano de tratamento, já estou pulando etapas, você chega e dá um orçamento. Qual que é o valor médio do orçamento que você está passando? Como é que você está passando esse valor? Isso aí está compatível com suas metas? Tá? Por que isso aqui é importante, Carlos? Porque é o seguinte, é aquele número que eu falei. Se em média meu orçamento são de R$ 2.000 e eu quero ter um faturamento de 50 mil reais por mês, eu preciso de 25 pacientes entrando em média. Se meu ticket médio, se minha proposta média são de R$ 5.000, eu preciso só de 10. Então, é sempre interessante você chegar e analisar como é que eu estou em cada uma dessas fases. Fora isso, tem uma outra que eu acabei não falando, que é o seguinte, eu costumo dividir meus pacientes, os pacientes dentro do funil de vendas, em duas etapas. A primeira é orçamento, a segunda é negociação. Qual que é a diferença entre o orçamento e negociação? É o seguinte, quando eu chego, termino a consulta e dou meu orçamento, e meu cliente fala o seguinte, fechei, pronto, acabou, entrou. Vou falar com a minha esposa, me dá 3 dias, eu te respondo. Esse cara está em orçamento ainda. Por quê? Porque você simplesmente está esperando. E é interessante nisso aqui, né? Porque ele fala o seguinte, me dá 3 dias e eu te retorno. Em que dia você precisa ligar? No terceiro. Por que no terceiro? Porque ele falou 3 dias. E se ele tivesse falado 4 dias, cara? Daí você liga no quarto dia. E se ele tivesse falado o seguinte, eu ligo para vocês. Liga no terceiro dia, tá? Às vezes eu vejo meus clientes ligando um mês depois. Gente, entenda uma coisa, vendas é uma coisa de momento. Quer dizer o seguinte, se você deixa esse cara pensar demais, ele vai comprar um celular, ele vai comprar uma viagem, ele vai deixar você para trás. Tá? Então, a partir do momento que você deu o orçamento, é importante que vocês entendam a importância de vocês estarem seguindo esse cara muito de perto. Por isso que é importante você sempre estar agendando os próximos contatos, analisando quando que é a próxima chamada, porque a partir daí você não se perde. Você sabe quem que você tem de ligar na terça-feira, quem que você precisa ligar na quarta-feira, quem que você precisa ligar na quinta-feira, tá? Conceitualmente, é assim que uma equipe de vendas deve funcionar. Você precisa saber exatamente para quem ligar e quando está ligando. Ah, mas Carlos, você não acha que é muito invasivo eu estar ligando? Falando, não, não é invasivo. Isso aqui faz parte do acordo. Você teve uma primeira consulta, você passou um orçamento, você simplesmente está fazendo um follow-up dessa primeira consulta. Veja o lado diferente. E se você não ligar? E se você simplesmente não ligar? O que pode aparecer na cabeça do paciente? Eu acho que eu não sou importante. Eu acho que eu não preciso. Então, o que começa a acontecer aqui, gente? Você começa a perceber o quê? Que, eventualmente, você precisa começar a contactar todo mundo. É importante vocês contactarem todo mundo. Tá? Existem, obviamente, os scripts. Você não vai chegar e falar, e aí, vamos fechar? Não. Né? Estou te ligando, como é que foi? Você gostou da consulta? O que você mais gostou? O que mais te chamou a atenção? Ficou alguma dúvida? Certo? Se você conseguiu resposta positiva para todas as perguntas anteriores, marca a consulta. Ponto. Acabou. Tá? E daí o que pode acontecer? Ele pode chegar e falar o seguinte, ah, tudo bem, vamos marcar para terça-feira. Ou não. O que pode acontecer? O cara fala assim, não, pensando bem, eu acho que eu não vou fazer esse tratamento agora. Qual que é a sua reação natural? Ah, que pena. Tá bom, quando você decidir fazer esse tratamento, me liga. Eu espero que todo mundo esteja entendendo o meu sarcasmo, certo?
Porque a ideia é exatamente o contrário. Puxa vida, o que foi que aconteceu? Como é que eu consigo te ajudar? Como é que o que está pegando? Tá? Só que nessa parte, gente, em termos de funil, eu falo o seguinte: é nessa hora que o cara passa de orçamento para negociação. Eu falo muito para o meu pessoal de vendas o seguinte: a venda, na verdade, começa no primeiro não. A partir do momento que o cara falou o seguinte, acho que esse cara tem negociação, tá? Por que isso aqui é importante, gente? Porque no orçamento, a sua equipe pode fazer o segmento para você. A sua equipe tem condições de estar tomando conta desses clientes para você. Quando entrou em negociação, você precisa estar envolvido, tá? Então, é por isso que eu gosto de dividir isso aqui. A hora que o cara chega e fala o seguinte, então, eu não sei se é o momento, existe uma certa instabilidade, e mudou o governo, e mudou a economia. O pessoal sempre tem uma desculpa, tá? A função sua, como equipe de vendas, na verdade, é perceber o seguinte, ok, como é que eu consigo estar te ajudando? Eu tinha uma secretária que eu falava para ela o seguinte, você precisa contactar todos os pacientes. Tá? A sua função nem é negociar, mas eu quero que você abra canais de comunicação. A hora que você sentir qualquer coisa, pergunta o seguinte, entendo, mas, puxa vida, eu queria muito que você viesse aqui tratar com a gente. Como eu posso te ajudar? Eu não preciso que você fale, eu falava para ela, né? Não preciso que você fale nada mais. Eu quero que você abra canais de comunicação. Eu quero que você pense que você está tentando trazer esse cara e tornar a entrada desse paciente dentro do nosso consultório a mais tranquila possível. Então, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E é engraçado, gente, porque assim, as respostas que a gente tinha eram muito básicas, né? Tem gente que fala o seguinte, mas Carlos, é perigoso se eu falo uma coisa dessas, de repente o cara vai falar o seguinte, faz pela metade do preço que eu falo por vocês. Primeiro, isso não vai acontecer. Pelo seguinte, nunca aconteceu com a gente, mas tem uma razão disso de eu ter essa certeza, que é o seguinte, quando alguém fala de você, tecnicamente o cara já sabe o preço que você vai cobrar, ou aproximadamente o preço que você vai estar cobrando. Tá? Então não é que vai ser uma surpresa tão grande assim. Mas a maior parte das vezes, eu lembro que eu negociava pacientes há muitos anos atrás, e era alguma coisa assim muito simples do tipo, se eu pagar à vista, você consegue um pouco mais de desconto? Se eu poderia, ao invés de pagar R$ 400 por mês, pagar 350? Eu poderia dividir a entrada em 5 ao invés de 3? Gente, a quantidade de orçamentos que eram assim, muito reduzidos, quer dizer, de solicitações que eram mínimas, era muito grande. E é isso que eu falo para vocês, se você não tivesse aberto esse canal de comunicação, se você não tivesse perguntado, você não saberia como isso estaria acontecendo. E essa que é a parte importante para vocês. Tá? Entendam que, dentro desse processo de funil, cada etapa tem uma necessidade diferente. E é importante que vocês entendam que essas etapas diferentes, elas precisam de procedimentos diferentes. Quando você começa a analisar a razão, o motivo de você estar perdendo pacientes ou clientes em cada uma das etapas, você começa a revisar seus procedimentos de maneira personalizada. Quer dizer o seguinte, meus processos de recebimento de primeiros contatos, como eles são, contato, criar relacionamento, primeira consulta, orçamentos, orçamentos é comigo, né, acompanhamento dos orçamentos é com a minha equipe, negociação é comigo. Por isso que eu falo para vocês também, a minha recomendação é vocês fazerem uma reunião diária, pelo menos 15 minutos por dia. Por quê? A hora que você começa a fazer esse tipo de reunião, sabe o que acontece? A sua secretária ligou para um paciente e ele falou o seguinte, puxa vida, eu acho que eu precisava de
que você, sabe, me dividisse em 20 ao invés de 15. Né? E daí a função da secretária não é nem falar sim ou não. É ela chegar para você e falar o seguinte: ok, eu vou estar conversando com o doutor, eu vou estar analisando com ele se ele consegue estar proporcionando isso para você e te retorno. Mas me fala uma coisa, se eu conseguir essa condição, você fecha com a gente, porque daí eu vou lá e vou brigar com ele. Né? Perceberam como é que é a situação? Então, ou seja, tecnicamente, a sua função é você falar sim ou não. Ou você falar o seguinte: 15 não dá, nesse caso a gente pode ir em 12, mas todo o contato, tecnicamente, ele é feito com a sua equipe. Então, quanto mais vocês conseguirem treinar a sua equipe, seja na parte de venda, seja na parte de responder objeções, mais eficiente vai ser o seu processo de venda. Faz sentido? Tá. Então, o que eu falei também para vocês? Eu recomendo que vocês comecem a pensar de maneira um pouco diferente. Quer dizer o seguinte: eu vou estar me mudando, eu vou estar fechando um pouquinho aqui a parte do meu... aliás, pessoal, tá? Para quem quiser, eu vou estar mostrando uma parte aqui do controle, mas na forma de gráficos em Excel, que eu acho que facilita pra caramba. Só que alguns de vocês talvez achem um pouco difícil de vocês acompanharem aqui na tela do Instagram. Então, se vocês preferirem, tem um link dentro da bio, aliás, é o primeiro link da bio, que ele vai dar acesso a uma sala do Zoom, onde eu posso estar liberando o acesso para vocês estarem enxergando a tela como um todo. Tá bem? Mas fica à vontade que eu vou virar a tela. Deixa eu só configurar aqui o resto. Tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora compartilhar a minha tela. Então, pessoal aqui do Zoom, a partir de agora eu estou compartilhando a tela, tá bem? Deixa eu ver se isso facilita aqui. Perfeito. Então, o que eu falei para vocês, gente? Mas deixa eu, a partir de agora, eu mudo isso aqui. E mudo aqui. Ótimo. O que eu falei aqui para vocês, gente? É o seguinte. É importante que vocês comecem, na verdade, a acompanhar esses números de maneira mais frequente, tá? Nossa, agora que eu estou vendo aqui na parte do Zoom ficou estranho, né? Porque está o celular bem na minha frente. Mas paciência aí, pessoal. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho aqui da minha cara, que pelo menos fica meio estranho. Mas vamos lá. Então, o que acontece aqui, pessoal? A minha ideia, quando eu criei essa planilha, é uma planilha Excel. Quem tiver interesse, pede lá para a sua consultora, pede dentro da mensagem dentro do Instagram, eu compartilho com vocês sem nenhum problema. A ideia aqui, basicamente, é o seguinte: se eu não sei quanto que é o meu faturamento médio, eu tenho uma maneira, tenho um cálculo simples. Pego o valor de 2022. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou aumentar um pouquinho nessa parte. Ok. Imagina que em 2022 eu faturei 500 mil reais, como eu falei para vocês. Ótimo, é uma maneira de eu pensar. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: o meu faturamento médio mensal, ele foi de 41.666. Ótimo. O que eu não falei até agora que eu quero começar a falar para vocês? Vamos estabelecer uma meta de crescimento? 20%, por exemplo. Carlos, 20% é muito. 20% é muito? Depende. E se vocês pensarem da seguinte maneira? Se vocês pensarem em 20 dividido por 12, dá 1,6, 1,7, não é? Por cento. E se vocês pensarem em 1,7% ao mês? Mas Carlos, 1,7 é fácil. Não, 1,7 consistentemente, mês após mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro, você acabou de crescer 20%. Tá? Na verdade, deve estar até menos, porque se a gente for pensar em juros compostos, é 1,5% ao mês. Por que isso aqui é importante, gente?
Porque ele começa a te dar um parâmetro de comparação. Você começa a pensar exatamente como é que eu começo a analisar meus números. Então, o que que acontece? Vamos dizer que eu estabeleço como meta que meu objetivo é estar crescendo 20% ao mês. Tá? Começa a rastrear semanalmente. Quanto que foi o valor que eu fiz de propostas aqui no primeira semana? Ah, essa primeira semana eu fiz R$ 10.000. Ah, que legal. A planilha, a ideia aqui da planilha é que ela automaticamente atualize os próximos meses, para as próximas semanas, nesse caso, para que você possa estar já pensando em como é que, digamos assim, você tem de se sobressair ou ficar um pouco mais tranquilo dentro dos próximos meses. Chega no segundo mês, você fala assim, puxa vida, esse mês eu não fechei 10, eu fechei 20. Nossa, simplificou. Daí chega na terceira semana, você fechou 5. Caramba, agora sobrou para mim a última semana. Sobrou quase R$ 20.000. Opa, não era 5 mil, né? Puxa, sacanagem, também 5. Então sobrou mais 15 mil para a última semana. Então o que que acontece, gente? Você começa, na verdade, a fazer um acompanhamento um pouco mais de perto dos seus indicadores. Você começa a segmentar, o que eu falo muito para o pessoal é exatamente isso. Uma coisa é você pensar em comer um elefante inteiro. Outra coisa é você pensar em como você vai dar a primeira garfada, ou você vai comer garfada a garfada um elefante inteiro. Quando você pega e começa a compartilhar, a analisar esses dados dessa maneira, você começa o quê? A fazer aí a sua análise anual. Então, vamos dizer que a minha análise, a minha previsão é que eu consiga, na verdade, estar pensando espera um pouquinho, só deixa eu ver. Eu acho que eu preciso destacar a minha imagem, né? Deixa eu só mudar isso aqui um pouquinho, gente. Destacar. Ótimo. Perfeito. O que que acontece, gente? Quando eu começo a fazer esse tipo de análise, me permite falar o seguinte, ok, se eu tenho 600 mil de meta para esse ano, R$ 50.000, em janeiro eu faturei 40. Eu preciso estar entendendo que esse saldo entre 40 e 50, eu preciso estar, na verdade, dividindo entre os próximos meses, porque eu poderia ter faturado 20 mil. Daí aumenta, mas eu poderia ter faturado 60 mil. Opa, tá? E a ideia é exatamente isso aqui. Como é que eu vou analisando? Daí chega em fevereiro, puxa vida, fevereiro foi melhor, eu consegui 55 mil. Ou melhor, vamos fazer os 40 mil que foi do nosso exemplo. Tá? E daí o que acontece? Eu sei que os meus próximos meses, eles não são mais 50 mil. Eles são 53. Por quê? Eu deixei de faturar entre janeiro e fevereiro R$ 30.000. Eu preciso dividir isso aí nos próximos meses. Tá? Ah, mas março, eu queria fazer uma campanha, Carlos, e de repente está pensando em falar o seguinte, minha meta em março é extrapolar. Vamos terminar bem o primeiro trimestre. Ao invés de eu fechar, por exemplo, o trimestre 50 a 150, vamos dizer que, em vez de fechar em 150, meu objetivo é fechar em R$ 180.000. Tá? A priori, esse é um tipo de análise um pouco complicada, né? Como é que você vai chegar e simplesmente estipular que você quer fechar essa diferença de valor? Né? Daí tem uma maneira um pouco diferente, que eu falei para vocês, né? Qual que é o valor total de negociações que você tem nesse momento? Por exemplo, eu sei que eu faturei 70 mil, eu quero fechar mais 100 mil esse mês? Como é que eu fecho 100 mil esse mês? Depende. Que imagina o seguinte, Carlos, eu percebi que eu tenho em negociação R$ 300.000. Eu fiz análise, eu fui rastreando todas as negociações que eu tenho em andamento, eu verifiquei que eu tenho R$ 300.000, eu tenho 45, 50 negociações que estão em andamento, mas eu sei que eu consigo estar acelerando alguma delas se eu conseguir uma proposta um pouco diferente. Ótimo! Vocês perceberam outra coisa que também é importante? Por que eu falo para vocês? Comecem a analisar a quantidade de propostas em andamento que vocês têm a todo momento. Qual que é o valor total de propostas em andamento?
Perceberam por que que é importante você chegar e ter esse tipo de análise? E eventualmente você fala o seguinte, puxa vida, eu não consegui, mas eu consegui 90 mil. Cara, você conseguiu 90 mil? Sim. O que que acontece, obviamente, é que esse número, ele alivia meus próximos meses, né? Se eu tivesse conseguido aqui 100 mil, opa, 100 mil, zero, aliviaria ainda mais, tá? Mas é essa que é a jogadinha, gente. Conforme vocês vão entendendo esse processo de conversão, vocês vão entendendo como cada uma dessas etapas, ela influencia diretamente a próxima. Na verdade, todas elas estão extremamente interligadas. Por isso que eu falo para vocês, daí você vai analisando. Então, por exemplo, eventualmente você tem algumas flutuações, né, as famosas sazonalidades, às vezes tem consultório que realmente tem uma sazonalidade maior, tem gente que chega assim, puxa vida, Carlos, em junho é o mês que julho é o mês que eu mais fecho, eu fecho 100 mil, consistentemente, 100 mil reais, tá? Então, assim, você começa a analisar como esses números vão te afetar ou vão afetar a sua empresa no atendimento das suas metas, tá? Pessoal do dashboard, vocês precisam só entender uma coisa, tá? Lá os números são feitos de maneira um pouco diferente, por quê? Porque os gráficos no dashboard não são muito amigáveis. Mas as suas consultoras de sucesso vão estar ajudando vocês a estar analisando cada um desses dados individualmente lá, tá bem? E daí eu faço a mesma coisa aqui no Excel, por exemplo, eu posso colocar para a quantidade por exemplo, de propostas, né, que eu falo o seguinte, uma coisa é você ter metas de fechamento, mas outra coisa é você ter metas de propostas. Vamos dizer que ano passado eu tinha, na verdade, emitido 600 mil em propostas, tá? Ou seja, 50 mil por mês, e eu tenho como meta crescer mais 20%. Ótimo. O que começa a acontecer, gente? Vocês começam a enxergar um desses números aonde você precisa controlar, ou seja, fechamento, ele é um dos números que precisam ser controlados. Existem outros números que precisam ser controlados que vão afetar seu resultado como um todo. O que eu falei também para vocês é o seguinte, eventualmente entendam que, tá? Obviamente, você não vai conseguir controlar tudo dentro do seu consultório, né? Porque senão você deixa de administrar. Mas via de regra, você precisa estar controlando muito de perto, uns 6 a 10 indicadores. Então, a mesma coisa aqui, imagina que você fala o seguinte, puxa vida, Carlos, eu fechei 10, mas em compensação eu fiz 15 mil reais de orçamento na primeira semana, eu fiz 30 mil reais de orçamento na segunda semana, tá? Ótimo, só sobrou 7.500 para as outras duas. Então, esse é um tipo de situação que te permite você ter um pouco mais de tranquilidade, mas lembre-se do quê? Analisem sempre de maneira anual. Por que analisar de maneira anual, gente? Porque é muito simples você deixar de seguir esses números regularmente, tá? E quando você está fazendo isso aqui regularmente, você tem controle direto dos seus números. É o que eu falo para vocês, né? Quando você tem controle dos seus números, você começa a pensar à frente. Quando você começa a pensar à frente, ou em gestão estratégica, você começa a pensar em como é que você vai crescer de maneira consistente. Porque só nessa live do que na verdade está dando 1 hora agora, eu já dei provavelmente pelo menos umas 5 ações ou procedimentos que vocês precisam rever e analisar qual que é o resultado que eles estão trazendo para vocês regularmente ou não. Tá bem? Faz sentido isso aqui, gente? Então, se vocês fizerem isso aqui regularmente, seja na parte de valores de fechamento, seja na parte de valores de proposta, seja na parte de quantidades de propostas ou quantidade de contatos que vocês estão atraindo, taxa de conversão que vocês conseguirem analisar, eu gosto muito também de analisar, aliás, eu não tinha falado isso aqui, mas deixa eu aproveitar um pouquinho, porque eu já adianto um pouquinho dessa parte aqui também para o pessoal do MBA. Gente,
um gráfico de indicação, né? Se você for analisar, colocar ele na forma de um gráfico, ele provavelmente vai acontecer alguma coisa desse gênero. Você não tira nada de informações dele, tá? Mas é interessante você entender, tecnicamente, o número final. Ok, então qual porcentagem dos meus clientes vem da indicação de pacientes? Qual que é a porcentagem vem da indicação de pacientes de dentistas aqui dentro do consultório? Qual que é a porcentagem que vem de dentistas que vem de fora do meu consultório? Qual que é a porcentagem dos meus pacientes que vem de ações de marketing, de redes sociais ou outras ações? Tá? Daí você vai analisando qual dessas ações efetivamente te dá uma maior quantidade de pacientes. Mas a principal razão de eu rastrear esse tipo de número aqui, gente, é a seguinte. Muitas vezes vocês me falam o seguinte: Carlos, você vai ensinar a gente a como investir no Instagram? Eu falo assim, olha, gente, eu posso até ensinar, mas a primeira coisa que vocês precisam estar entendendo é o seguinte: rastreia de onde os seus clientes estão vindo. Rastreia quais são os indicadores que estão trazendo gente para o seu consultório. Porque é muito comum o cara chegar e falar o seguinte: então, eu gasto R$ 1.000 no Instagram e R$ 1.000 no Google. Fala, mas de onde vêm os seus pacientes? 90% vem de indicação. Tá, você gasta R$ 2.000 entre Google e Instagram. Quanto você gasta em programas de fidelização para os pacientes que te indicam 90% dos seus pacientes? Né? Daí o pessoal fala assim, Carlos, quando você fala assim, parece que a gente está errado. Eu falo assim, não estou falando que isso está errado, eu não estou querendo mostrar ou falar que parece que vocês estão errados. Mas eu falo o seguinte, vocês estão deixando de investir na principal a fonte de novos clientes que vocês têm dentro do seu consultório. Se você chegasse, estabelecesse um relatório, um orçamento, desculpe, assim, por exemplo, R$ 1.000 por mês, você pegou, ou até para fazer um teste, você fala o seguinte: eu tenho um orçamento de R$ 2.000, eu vou começar a dividir em 3 a partir de agora. Vou colocar R$ 700, R$ 650 no Instagram, R$ 650 no Google, mais 650 ou R$ 700 dentro dos meus pacientes. E daí analisa. Mas, Carlos, o que eu vou fazer com R$ 700 para paciente? Por exemplo, os caras que te indicaram, o que você faz hoje? Eu mando um WhatsApp falando muito obrigado pela indicação. Então, só isso? Ó. E se o cara te indicou 3 pacientes dentro de um mês? E se o cara te indicou 6 pacientes dentro de um mês? Daí você vai mandar 6 WhatsApp. É isso? Tá? Percebem como você... E se você pensar em fazer uma gracinha? Você mandar, por exemplo, uma caixa sei lá, como é que chama aqueles? Cesta de café da manhã, ou você pensar em uma cesta de Natal, alguma coisa assim, dependendo da época. E se você começa a fazer isso de maneira consistente, tá? Tem um conceito que eu falo para vocês que é o seguinte, é o NPS, ou Net Promoter Score. Tá? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, de 0 a 10, o quanto você recomenda o meu consultório? A regra é o seguinte, clientes promotores são aqueles caras que te dão 9 ou 10. Só esses caras que te indicam, e olha lá. Clientes que te dão 7 ou 8 são chamados clientes neutros. Neutros. Não é médio, não, é neutros. Quer dizer, provavelmente os caras nem estão muito satisfeitos e nem vão te indicar muitos pacientes. Mas sabe o que é pior? De 0 a 6 são os chamados detratores. São os caras que vão falar o seguinte: e aí, seu dentista é bom? É, é. Cara, começou com você não vai receber indicação desses caras. Entendam a importância de vocês começarem a rastrear os seus indicadores de maneira consistente. Tá? Porque daí vocês fazem ações. Faz sentido isso aqui, gente? Tá? Então, assim, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Pessoal do Instagram, essa aqui era a ideia do tema de hoje, mostrar para vocês como vocês conseguem estar analisando
um consultório com esse tipo de informações. Não seria surpresa se vocês estivessem numa situação similar. Eu escolhi esse caso até porque ele é um caso médio, mas é interessante, ele é extremamente didático, tá? Então, assim, eu agradeço vocês terem participado dessa live. Se vocês quiserem, sigam o nosso canal, eu estou sempre postando alguma coisa diferente. A partir de agora, na verdade, eu vou estar mostrando como funciona, na verdade, um dashboard de informações. Eu vou deixar a câmera ligada, parece que o Instagram permite agora até 90 minutos, então, ou seja, fiquem à vontade de vocês estarem acompanhando por aí. Eventualmente, se cair essa live, vocês precisam entrar dentro do link na bio, que é a primeira que está da informação para o Zoom, tá bem? E pessoal que está no Zoom, eu já vou começar, então, na verdade, a fazer a mudança para o dashboard. Eu não vi se tinha alguma dúvida prévia com relação ao dashboard. Alguém chegou a mandar ou não? Tá, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui agora, gente? A gente começar, na verdade, a rastrear um pouquinho ou entender como é que funciona um dashboard em termos de análise de dados. Deixa eu ver se tem uma boa tela aqui. Ótimo. Então, o que acontece aqui, gente? A função do dashboard... Tá, eu já estou falando agora para o pessoal do Mini MBA, tá? Vocês entenderam? Vocês começam a enxergar tudo que nós falamos nessa parte de funil de vendas aqui? Está ficando mais claro? Porque você começa a analisar o quê? Quanto que é a sua taxa de fechamento. Opa, né? Vamos ver se aqui fica melhor assim. Acho que eu vou aumentar. Ótimo, acho que fica melhor. Quantos pacientes você está fechando? Você pode analisar dentro do período, vamos dizer que eu quero analisar os resultados de janeiro até agora. Você começa a analisar qual que é a quantidade geral de clientes que você perdeu, qual o valor das negociações, quantas pessoas estão em negociação, qual que é o valor das propostas em negociação, qual que é o valor dos orçamentos, qual a quantidade dos orçamentos. Lembre-se que aqui tem um dado que eu acho muito importante. Quem são as negociações que estão sem ação nos últimos 15 dias? Esse dado é importantíssimo, gente. Tá? Por quê? Porque vendas é momento. Se você não está conseguindo fazer esse contato a tempo, você precisa revisar os procedimentos. Né? Normalmente, na maior parte das vezes, eu falo que as equipes, os consultórios têm muita gente, mas tem vezes que eu falo o seguinte, está faltando gente. Tá? Porque se você não estiver seguindo esses orçamentos, se você não estiver seguindo de perto, quem vai estar seguindo esses orçamentos por vocês, pessoal? Tá? Essa que é a parte mais importante que vocês precisam estar cientes. A função da equipe, a principal função da equipe nessa parte, gente, é seguir esses orçamentos, porque se elas não seguirem, ninguém vai seguir por vocês. Se vocês não ligarem, tá, a chance de vocês fecharem esses tratamentos, ele cai violentamente. Tá? Só aproveitando, eu não sei quantos de vocês perceberam, mas eu aumentei a quantidade de controle de filiais, ou seja, agora você tem 10 filiais mais a filial zero, eu chamo de zero na matriz, onde você consegue estar rastreando a quantidade de cada um desses dentistas, seja da parte de orçamentos, a parte de agendamentos, valores de consulta, valores de negociação, tá? O que é importante vocês também perceberem nisso aqui é o seguinte, vocês precisam estar seguindo de perto, essa equipe precisa estar seguindo de perto, tá? E é por isso que serve a coluna, essa parte, essa agenda de contatos,
Porque quando vocês começam a dividir essa parte de contatos, vocês, assim, não sobrecarregam sua equipe. O que eu falo para vocês é o seguinte, honestamente, pessoal, talvez você consiga estar cadastrando entre cadastrar um cliente e cadastrar uma proposta em menos de 1 minuto. Ah, mas Carlos, muitas vezes eu não tenho toda a informação necessária. Por exemplo, eu não sei quem que indicou, eu tenho de ir lá buscar, eu não sei quem o que ele falou. O que eu falo para vocês é o seguinte, gente, começa pelo básico, tá? Se vocês conseguirem nome, telefone e qual que é o valor da proposta, você já tem como cadastrar essa proposta. Porque daí, na próxima vez que você for contactar essa pessoa, daí você procura tá aumentando a quantidade de informações. Pergunta quem foi que indicou ele, o que foi falado. É importante vocês entenderem que esse processo tem vários passos que é importante que vocês estejam seguindo. E conforme vocês vão seguindo, vai ficando mais simplificado. Tá? E outra coisa que eu fiz, mudei aqui, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, a primeira coisa que aparece dentro de cada um dos eventos é o status, ou seja, se é a primeira consulta, se é orçamento, se é negociação, se é agendamento, então facilita. E eu resolvi, como tinha muita demanda, separar por filial também. Aliás, o Carlos Saito, do Par de Curitiba, ele deu uma ideia que eu achei muito legal. Ele pegou essas filiais e colocou, por exemplo, ortodontia, a disfunção de ATM, sono. Então, ele conseguiu estar rastreando para ele ter visualmente uma quantidade, assim, uma visão melhor de que tipo de procedimentos estão sendo feitos. Mas funciona muito bem que ele é um dentista sozinho. Né? Empresas ou clínicas que têm mais de um dentista, às vezes isso aqui não vai funcionar muito bem, mas vocês têm aquele outro campo dentro do orçamento. Mas como eu gostei muito da ideia, resolvi compartilhar com vocês. Outra coisa que é importante é o seguinte, a partir do momento que você clicar agora nesses eventos, ele abre direto na proposta. Então, eu tenho informações de cada um desses clientes, nome, tipo de indicação, quem que é o nome de indicação, celular, a data do primeiro contato, o valor do orçamento, a filial que ele está tratando, se eu quiser estar estabelecendo que tipo de procedimento eu consigo estar analisando, eu consigo ver todas as propostas em andamento, as travadas, né? Ou na parte de previsão de receitas. Então, simplificou um pouquinho a mais, tá? Mas a ideia é exatamente isso aqui, gente. Se o problema tem sido vocês estarem gastando muito tempo, a minha recomendação é o seguinte, gastem o mínimo tempo possível, tá? E cadastrem o máximo, mas comece a organizar isso aí, colocar dentro de uma agenda para que você consiga estar controlando melhor a sua agenda de contato, porque a hora que você começa a espalhar, você começa a organizar as informações diferentes. Em vez de você falar o seguinte, puxa vida, eu tenho de ligar para 50 pacientes. Não, cara, marca isso aí em 10 dias, são 5 por dia. Ah, mas Carlos, e se eu esquecer? Por isso que eu falo, não esquece. Você não vai esquecer se você conseguir estar agendando uma data específica de contato, tá? E essa que é a importância de vocês se organizarem, é que vocês consigam estar pegando essa informação e colocando ela para se organizar a sua agenda. Nós sabemos, né? Todo mundo tem outras coisas para serem feitas, mas a pior coisa é você ter um monte de coisa e não se organizar. Separe tempo. O que eu estou falando para vocês, dentistas, também é o seguinte, a minha sugestão no começo, façam esse cadastramento junto com a equipe, como uma equipe, assim, todo mundo junto. Vai lá, foca 15 minutos por dia, gente. Vamos fazer esses cadastramentos em 15 minutos por dia. Daí você vai, cadastra o cliente. A partir do momento que você cadastra o cliente, cadastra a proposta, você começa a ter informações. E daí fica muito mais simples, gente. Por exemplo, vamos dizer que a Neuza, puxa vida, eu lembrei agora que o orçamento dela é de 5.000, que ela vai fazer um implante, ou 2 implantes, tá? Daí você vai começando a melhorar a sua parte
de informação. Eu liguei para ela no dia... Na verdade, eu liguei... vamos falar que seja hoje, vai. E ela falou que ela quer iniciar em maio. Retornar final de abril. Aí você pega e inclui. E isso aqui, gente, que é a parte importante, porque quando você começa a incluir as informações dessa maneira, toda a sua equipe, todo mundo dentro do seu consultório sabe o que está acontecendo. Tá? E é importante que vocês compartilhem essa informação, porque vocês, sabe, trabalham como uma equipe. Quanto mais forte for a equipe de vocês, melhores resultados vocês vão ter. Às vezes o doutor sabe de uma parte da informação, a equipe da recepção tem outra parte da informação. Quando vocês começam a compartilhar essa informação como um todo, todo o processo fica mais eficiente. Às vezes o pessoal fala o seguinte: mas Carlos, eu não consigo trabalhar porque o doutor aqui me deixa louco, toda hora ele vem perguntar uma coisa. Eu falei, ele vem perguntar uma coisa porque ele não tem essa informação, ele não tem onde como é que fala, buscar essa informação. Se ele começar a buscar essa informação, se ele começar, por exemplo, ter algum lugar que ele busca as informações, vocês começam a estar conversando de maneira diferente. Às vezes, por exemplo, vamos dizer que você saiu de férias, ou o doutor saiu de férias uma semana, né? Tudo fica parado? Não, se você tiver as informações, todo mundo sabe a sua função, a sua parte. E daí você vai fazendo. E como eu falei para vocês, né, pessoal? Esse sistema ele não foi feito para ser visto em celular, mas, honestamente, você consegue trabalhar. A gente tem gente cadastrando clientes, pacientes em celular. Não é a maneira mais eficiente, eu garanto para vocês. Mas, quer saber de uma coisa? Ele funciona muito bem se você quiser estar cadastrando as informações e está começando a ter uma análise inicial do que é o seu consultório. Tá? Porque você não precisa de muita informação para isso aqui. Você precisa do mínimo necessário. A partir do momento que você tem esse mínimo necessário, você tem agendamentos de contatos, você começa a ter esse tipo de... Não, vou colocar aqui, que é legal, né? Que a gente falou. Deixa eu voltar naquela parte lá. Eu acho que aquela outra é melhor. Tá? O gerenciamento inicial, a ideia é exatamente isso. Quando eu falei para vocês que você precisa analisar a sua taxa de conversão a partir do momento que esse cara entrou, o que vocês precisam analisar aqui é o seguinte: vamos lá. Se eu fiz 18, fevereiro, 32 primeiros contatos. Quantos será que não vieram? Mas tudo bem, em fevereiro, o cara pode ter ligado no final do mês, né? Pode ser um pouco diferente, mas vamos dizer que o cara ligou em janeiro. Eu tive 18 contatos em janeiro. Eu fechei 5. Cadê os outros 13? Em que fase eles estão? Em dezembro, eu fiz 23. Eu fechei 11. Cadê os outros 12? Nesse ponto, vocês começam a enxergar a real vantagem de você trabalhar com esse tipo de informação. Tá? Você começa a enxergar aqui. Puxa vida, no começo do ano, eu tinha menos pacientes, mas minha taxa de conversão era maior. Obviamente, chegou em determinado momento, por exemplo, aqui em outubro, explodiu. Eu não sei o que eu fiz, eu convidei alguém para fazer uma campanha, ou entrei dentro de um grupo que começou a me atrair, me indicar muita gente. Eu tenho várias histórias que falam sobre isso, né? Num primeiro momento veio muita gente, mas depois começou a cair a minha taxa de conversão, né? Acho que essa aqui é a parte melhor. E aí? O que eu faço, gente? Como eu falei, não existe uma ação, gente. Não existe uma ação que precisa ser feita. O que precisa, vocês precisam entender o seguinte: existe uma sequência de ações que vocês precisam estar fazendo consistentemente.
Quanto mais vocês fazem esse tipo de ação, melhores resultados vocês vão ter. Tá bom? Pessoal, eu acho que eu vou encerrar aqui no Instagram, tá? Valeu, essa aula vai estar disponível. Depois vocês têm acesso, quem tiver precisar da planilha, só do Excel, avisa a sua consultora ou manda mensagem que a equipe te manda. Falou? Valeu, gente. Valeu, obrigado. Encerrar. O que eu tenho de fazer agora aqui? Compartilhar, é isso? Acho que, depois eu vejo isso aqui, como é que eu tenho que fazer isso aqui, pessoal. Mas eu queria saber de vocês. Pessoal da sala, alguém tem alguma dúvida? Tem algum ponto que gostaria de estar conversando? Tem alguma coisa que eu possa estar ajudando vocês? A função dessas reuniões de alinhamento de dúvidas são exatamente essa. Tá? Quiser mandar para sua consultora, se você não quiser se expor, manda para a consultora, ela me manda, fica à vontade. Mas tem alguma coisa que não está clara? Não? Gente, se não tiver, eu encerro por aqui, tá? Mas isso aqui, basicamente, para vocês foi uma revisão. Mas também o que eu acho que uma de vocês falou outro dia, né? Às vezes é exatamente em cima da repetição que a gente começa a pegar a maior quantidade de informações, tá? Mas amanhã a gente se encontra às 8h. Amanhã a gente vai começar a falar exatamente sobre o segundo passo, ou seja, a partir do momento que eu tenho as informações, como que eu pego essa informação e vou colocando as ações que eu quero estar fazendo para conseguir os resultados. Tá bom? Falou, gente. A gente se fala amanhã, então. Abraço. Tchau, tchau.